Olá pessoal, eu sou a professora Jade Brau e o tema da nossa aula de hoje é a classificação das obrigações. Após analisarmos a relação obrigacional e os elementos que compõem a sua estrutura, cuidaremos agora de suas várias modalidades. De acordo com o conteúdo da prestação, a obrigação pode ser positiva ou negativa. Será positiva quando tiver como conteúdo uma ação ou comissão, e a negativa quando relacionada a uma abstenção ou omissão. Filia-se entre as primeiras a obrigação de dar e fazer. A obrigação de não fazer é a única negativa admitida em nosso ordenamento jurídico. Tendo como critério o objeto, as obrigações distinguem-se basicamente em obrigação de dar, obrigações de fazer e obrigações de não fazer. Isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês. Quanto à exigibilidade, as obrigações podem ser cíveis ou naturais. Serão cíveis quando tiverem respaldo no direito positivo, podendo ser o cumprimento ser exigido pelo credor, por meio de ação. Já as obrigações naturais são inexigíveis judicialmente. Nessa modalidade, o credor não tem o direito de exigir a prestação e o devedor não está obrigado a pagar. Um exemplo são as dívidas de jogo. Levando em conta a complexidade da prestação ou do objeto obrigacional, as obrigações classificam-se em simples e compostas. A obrigação simples é aquela que se apresenta com somente uma prestação, não havendo complexidade objetiva. Como, por exemplo, cita-se a hipótese de um contrato de compra e venda de um bem determinado. Enfim, acho que basicamente isso já dá para entender basicamente o contexto. Na obrigação composta, por sua vez, há uma pluralidade de objetos ou prestações. Divide-se em cumulativa, no qual o sujeito passivo deve cumprir todas as prestações previstas, sob pena de inadimplemento, e alternativa, que se apresenta com mais de uma prestação, sendo certo que apenas uma delas deve ser cumprida pelo devedor. A obrigação composta, em regra, será divisível ou fracionária, porque terá seu objeto dividido de acordo com o número de credores ou devedores que se fizerem presentes. Já nas obrigações indivisíveis, a prestação poderá ser exigida em sua integralidade, pela impossibilidade de fracionamento do objeto. A obrigação indivisível, portanto, terá como objeto um bem indivisível. Atenção! Quando se fazem presentes vários devedores em uma obrigação indivisível, qualquer deles poderá ser demandado a pagar a dívida por inteiro, já que o objeto não admite fracionamento. Já se a pluralidade na obrigação indivisível for dos credores, poderá cada um destes exigir a dívida inteira. O credor que nada receber do devedor exigirá do cocredor a cota que lhe caiba no total. Ainda em relação à multiplicidade de sujeito, as obrigações podem ser solidárias e não dependem da divisibilidade do objeto, pois decorrem da lei ou até mesmo da vontade das partes. Considerando os elementos acidentais, as obrigações podem ser puras e simples, quando não se sujeitam a nenhuma condição, termo ou encargo. Já as obrigações condicionais são aquelas que se subordinam à ocorrência de um evento futuro e incerto para atingir os seus efeitos. As obrigações a termo submetem seus efeitos a acontecimentos futuros e certos, em datas pré-estabelecidas. E as obrigações modais são aquelas oneradas por cláusula acessória, que impõem um ônus ao beneficiário de determinada relação jurídica, como nas doações e testamentos, nos quais se impõe um ônus ou obrigação ao beneficiário. De acordo com o momento em que a obrigação deve ser cumprida, temos as obrigações de execução instantânea, concluídas em um só ato, e as de execução diferida, também cumpridas em um só ato, mas em um momento futuro. Temos ainda as obrigações de execução continuada ou periódica, que se satisfazem por meio dos atos continuados, como as prestações de serviço, ou a de compra e venda a prazo, ou as prestações periódicas. Considerando as obrigações de forma recíproca, estas dividem-se em principais e acessórias. As obrigações principais subsistem por si, sem depender de qualquer outra, como a de entregar a coisa no contrato de compra e venda. Já as obrigações acessórias têm sua existência subordinada a uma relação jurídica, ou seja, depende da obrigação principal. É o caso, por exemplo, da fiança, da cláusula penal, dos juros. Por fim, em relação à certeza do objeto, as obrigações podem ser líquidas ou ilíquidas. A obrigação líquida é certa quanto à sua existência
e determinada quanto ao seu objeto. Já a obrigação ilíquida depende de prévia apuração, pois o valor ou montante apresenta-se incerto. Concluímos aqui a nossa aula de hoje. Qualquer coisa é só consultar o material do aluno e a gente se vê na próxima aula.